Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Episódio de hoje, intitulado Liberdade, Moeda e Mercado, redescobrindo a sabedoria econômica da Escola de Salamanca. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Ou tudo tranquilo. Vamos lá. Esse episódio é um pouquinho diferente, né? Assim, não é uma escola de economia e filosofia que se fala muito, mas teve uma grande importância, não só europeia, mas diria que mundial. Contextualizando, né? Salamanca é uma cidade que fica a pouco mais de 350 quilômetros aqui do norte de Portugal, né? Próximo ao Porto, e fica uns cento e poucos quilômetros de Madrid, né? Então essa fica entre o Portugal e Madrid, né? E é uma cidade que ela teve uma grande importância no século XVI, e a gente tem que voltar e dar um pouquinho de contexto, né? Portugal saiu para as grandes navegações. Depois de algumas décadas, a Espanha, né, tinha descoberto a América antes, mas depois, né, com os problemas que ela ainda tinha com os mouros no sul, né, para terminar a reconquista da Península Ibérica, ela estava presa em assuntos internos ainda. Terminado isso, ela também se lançou às navegações. E, ao contrário dos portugueses que encontraram inicialmente a terra que se plantando tudo dá e a rota dos temperos, né, que permitiu enriquecer, a Espanha já chegou dando de cara com civilizações avançadas, né? Os índios estavam na Idade da Pedra, mas os maias e tudo já tinham a Idade do Metal e ouro. Tinha muito ouro. Então a Espanha deu essa sorte, né? E enriqueceu muito rápido. E esse dinheiro todo concentrou esforços em construir uma grande universidade. E essa grande universidade na época foi a Catedral Universidade de Salamanca. Né? Portugal já tinha a Universidade de Coimbra alguns séculos antes, então já era uma universidade consolidada. Mas a escola de Salamanca veio, né? E dela criou-se uma série de estudos, né, filosóficos, né, de formação de padres estudiosos e teólogos, né, e dentre elas teve a economia, né, e as leis econômicas. Foi um primeiro estudo mais aprofundado de economia, pensando o que é dinheiro, né, uma série de obras, né? Uma importante que eu comecei a ler, inclusive, né? O Tratado sobre Alteração de Moeda, de Juan de Mariana, como o dinheiro pode ser corrupto, né? Ou corrompido pelos governantes. Lembrando que Juan de Mariana foi preso depois que escreveu esse livro, porque ele dava nome aos bois, então talvez tenha sido um dos primeiros libertários da era moderna, porque o cara deu nome a bois nos livros e teve que ser preso, né? Foi preso, foi caçado pelo Estado em relação a isso. Mas uma escola que começou a pensar, lógico, com um grande viés ainda da Igreja Católica, né? Com um grande poder da Igreja Católica, mas começou a pensar de maneira livre o que era esse dinheiro, se dinheiro era ou não uma criação divina, se dinheiro deveria ou não
se aproximar da igreja, qual era a moral do dinheiro, por que, que o dinheiro era corrompido, por que, que ele se tornava um dinheiro fraco. Então foi esses primórdios, esse arcabouço que a escola austríaca juntou, não diretamente, mas fomentou como uma economia moderna, eles fizeram isso na alta Idade Média, né? Isso que é uma coisa fantástica. Por que será que isso não ficou tão conhecido como uma escola austríaca? Boa Cara, pergunta, né? excelente pergunta. Excelente pergunta. Talvez é aquela coisa que um entra no outro, né? Um puxa o outro e aí vai. Aí agora o atual é a escola austríaca, né? E aí... Talvez tenha sido isso, né? Que a escola austríaca tenha pego isso e a divulgação vem por causa da escola mais nova. Existe um outro ponto, né? Assim, se você ataca governantes a ponto de ser preso, não tem muito interesse em passar isso adiante, né? O Também naquela conhecimento, época. Ah. exato, acho que você ia dizer isso. O conhecimento era muito fechado, né? E Era. outra coisa, além dele ser restrito, de lá para cá é fácil você conquistar alguém e queimar os livros, né? Então, não que Exato, tenha sido o exato. caso por causa da localização deles, mas Sim, você não sabe, né? Ainda a mais o cara que foi divulgação, contestado. exatamente, a divulgação desse conhecimento se tornava muito restrita, né? Então, assim, você tinha teólogo, você tinha juristas lá, e eles começaram a ver que a economia não era meramente um conjunto de mecanismos, né? Uma coisa mecânica de transações comerciais, né? Então, estava entrelaçado com questões de justiça, direitos individuais, moralidade da conduta humana. Então, foi um pensamento que começou a expandir isso, né? Assim, você pensa, era um país rico, uma universidade rica, né? Era o país mais rico na Europa no momento, né? Junto com Portugal ainda. Então, tinha-se muito dinheiro, é, tinham reconquistado a terra que era deles, né? Para poder professar livremente a religião católica, né? Que tinha sido proibida com o califado. E ter isso, sabe, era o esplendor. As pessoas literalmente tinham a noção que tinham sido escolhidas por Deus para estar vivendo aquele momento, entendeu? Assim, religiosamente falando, era você vê isso nas construções e tudo, era muita riqueza, sabe? Era muito sucesso, vamos fazer obras seculares. E esse conjunto desses teóricos vieram justamente para fomentar isso, né? Esse papel relevante do dinheiro, esse papel do comércio que, né, era o mercantilismo ali no seu auge. Então, o que é esse comércio todo que nós estamos fazendo, né? O que esse enriquecimento vai nos levar para o céu ou para o inferno, entendeu? Então era uma série de coisas assim que pipocavam e começaram a ter produção filosófica e intelectual nisso, e que levaram a pontos bem interessantes, né? Com esse auge de poder, né, imperial na época, e poder levar isso, esse ouro nas Américas, fazerem um bom uso dele, né, cara? Eu acho que, sei lá, eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Assim, fica aquela coisa do brasileiro falar assim em Portugal, devolve meu ouro. Cara, era um país só, entendeu? Assim, quem protegia, quem fazia tudo, né? Era Portugal em relação ao Brasil. Quem protegia e cuidava da terra e explorava, lógico, era a Espanha lá. Então era terra da Espanha, né? Defendia militarmente, sabe? Se venceu outros povos e se impôs sobre ele, foi porque os outros não conseguiram defender a própria terra.
né? Então a gente vê umas situações aqui que não é necessariamente um colonialismo, né? Eles lá. Não, era nós lá. Entendeu? Assim, tipo, não é português explorando o brasileiro. É nós, portugueses, desenvolvendo o nosso país, Portugal, que por uma casualidade está do outro lado do Atlântico. Entendeu? Acho que esse é um ponto que não se fala muito no Brasil, óbvio, mas é um ponto que você vê muito olhando daqui, sabe? Como se tratavam, como eram retratados em quadros, em livros, em documentos, a questão do além-mar, né, por assim dizer, era muito. É nosso território, é nosso povo que está lá. Então era tudo uma coisa só. Não tem essa divisão, sabe? Que criaram depois disso por um viés político ideológico, sabe? Desculpa, eu tava mutado. Tudo bem. Isso aí eu acho que você vive, por viver aí, né? Você acaba tendo essa perspectiva um pouco diferente, né? Porque realmente, para cá, assim, para fim de Brasil, acho que zero de contato com isso, né? É. Ah, enfim, não, continua aí. A gente já. Eu Tem uns tava pontos, né? querendo Assim, chegar na parte o legal é que de. esses caras começaram aí pensando nessas coisas e aí começaram a chegar em conclusões, sabe? Do tipo, dinheiro não deveria ser. Por exemplo, Francisco de Vitória, que viveu até 1546, né? Ele é considerado o fundador da escola de Salamanca, teólogo jurista. Ele defendia que todos os homens possuíam direitos naturais independentes da sua fé ou origem. Direitos naturais. A gente não está falando de jus positivado. A gente está falando de direitos naturais. Vida, liberdade e propriedade. Quer dizer, o cara era anti-escravo, né? Não, mas acaba sendo, porque quando você embarca nessa narrativa, né? Você, você já tem um ponto de vista que quando você vai exercitar ele, acaba que você vê que as suas ideias não vão bater com o do restante da galera, né? Sim. Então, quando ele traz isso, é meio que, né, Tem outro também, ó. assumir isso. Domingo de Soto, que morreu em 1560. Teólogo e filósofo, conhecido pelas suas contribuições à teoria do preço justo e ética econômica. A obra dele refletiu uma compreensão profunda de como os mercados operam, argumentando contra a usura enquanto defendia a importância do comércio livre baseado na justiça e na moralidade. Comércio livre é comércio, você não tem cobrança de imposto, né? Não, Ou no mínimo, né? Que assim, o máximo que os caras faziam era uma cobrança justa, né? Que fosse apenas para. Mas aí é a coisa. Era uma cobrança apenas para fornecer segurança àquelas pessoas, porque era época de castelo, cara. O nego vinha aqui e tomava se bobeasse, né? Então você tinha que ter uma galera tipo, te defendendo, assim. Você tinha que ter uns cão de guarda, né? Era uma época que tinha castelo e você, né, para você ir para Jerusalém peregrinar, você tinha que ficar parando nos castelos, né? Enfim, o primeiro o comércio bancário, né, da Ordem de Cristo, né, os Templários primeiro, né? Então você tinha toda essa questão de segurança que para garantir que seu povo vai conseguir fazer um comércio justo, mas quer dizer, o cara 1560, cara, olha o nível que os caras estavam pensando, né? Tem também Luiz Molina, que morreu em 1600, talvez que foi o melhor elaboração da doutrina da graça divina e livre-arbítrio, mas as contribuições à economia também foram significativas. Ele explorou questões de mercado, preço e moeda com profundidade que antecipava muitas das ideias das economias modernas. Ou seja, o cara já era John Locke, sabe, quase. porque para a época é um raciocínio assim.
como é que eu posso dizer, meio que revolucionário, né? Não era se esperar isso. Nessa época era muito comum você ter pessoal muito Totalmente, né? mais focado na. Totalmente. Como é que fala? Ah, porra, você tá na ideia de feudo ainda, cara. Né? Você tá saindo do feudo. Os caras meio que estavam no feudo. Aí botaram uma galera num barco, começaram a fazer um comércio louco com o mundo inteiro. Esse comércio trouxe uma fortuna gigantesca. E aí foi a hora que os caras sentaram a bunda e falaram assim: tá, o que que a gente tá fazendo? Isso aqui, o que que é esse comércio todo? E aí você começa a derivar a economia. Então, pô, tem um trabalho de ir lá rodar o mundo, né? Você ir pra Índia era uma viagem de 2 anos, um ano pra ir, outro ano pra voltar. Beleza. E aí você chegava lá, se você chegasse numa época, você não podia sair na época das monções, aí você ficava 3, 4 meses lá parado, tomando chuva na cabeça, igual um condenado, esperando pra poder sair com os navios, porque senão você ia naufragar com os navios. 2 anos, morrer a gente pra caramba, escorbuto, né? Que os caras chamavam de mal do mal dos mares, uma coisa assim. Eles já tinham noção, aí lá para 1550 mais ou menos, já começaram a ter noção que era falta de fruta, eles precisavam comer fruta, então eles sempre faziam paradas estratégicas e os marinheiros comiam fruta. Depois eles começaram a ver que era fruta cítrica, enfim, né? Então você está lidando com uma série de coisas do desconhecido que essa galera pegou essa grana, sentou na universidade e começou a criar teorias econômicas de como usar bem esse dinheiro, como não usá-lo com usura, né? Como usá-lo de forma ética, como separar ele da igreja. Isso é um ponto importante, porque a gente está vivendo um momento em que há vozes tentando juntar igreja e dinheiro, né? Como se Bitcoin fosse criação divina, né? E isso é um problema. Né? Isso já Você foi vai refutado há acertar 500 algumas anos. pessoas. Não, assim, não é acertar, mas assim, tem coisa sendo refutada há 500 anos. Quer dizer, você tá. Os austríacos nem se debruçaram sobre isso porque falaram: não, peraí, isso aqui já tá, né? Então, o primeiro ponto de teoria de valor e de preço saiu da escola de Salamanca, né? Os salamantinos, como eles eram conhecidos, reconheceram que o valor de um bem ou serviço é determinado pela sua utilidade e pela escassez relativa, uma ideia que antecipa, né, o valor subjetivo da escola austríaca, ou seja, 500 Sim, anos antes os caras já estavam, oh, não é, né, porque, você tem uma ideia, pimenta preta do reino, né, aquela pimenta do reino, uhum. era moeda aqui em Portugal. E lá na Índia os caras jogavam fora. Entendeu a diferença? Então é aí que começa, aí que os caras começam a pensar sobre isso e criam uma teoria. Não, por que aqui é dinheiro? Por que aqui é tão valioso? Não, é porque é raridade, né? Aqui tem uma utilidade que lá também tem, mas a escassez aqui é muito maior. Então as pessoas pagam muito mais caro por eles. Então o que o mercantilismo faz é encurtar essas distâncias, é tirar um lugar que está abundante e levar para um lugar que está escasso. Né? Eu acho engraçado que Portugal, nem Portugal e Espanha perderam isso ao longo dos séculos, né? Porque eram para ser eles ter criado a Amazon, né? Uma coisa assim de entrega ferrada, né? Tipo, não foram eles que criaram isso, quer dizer, perdeu-se esse conhecimento no meio do tempo, né? Talvez não houve incentivos, né? É. Então, assim, se você for comparar, né? É lógico que a escola austríaca, na maioria das coisas, ela desenvolveu um pensamento superior. Mas a gente não pode tirar, assim. Por exemplo, mais ou menos a gente falar. Darwin escreveu tudo que ele escreveu sem saber que existia o DNA, né? É mais ou menos isso. A escola de Salamanca é meio que o Darwin das ciências econômicas
libertárias, por assim dizer, né? A escola austríaca veio depois, lógico, foi muito melhor, mas a escola austríaca, entre aspas, conhecia o DNA da economia e pôde fazer coisas muito mais precisas em termos de pensamento econômico. Mas aonde os caras conseguiram chegar com, com essa visão foi muito longe, cara. Eu acho que foi uma das coisas mais. Foi um salto quântico de conhecimento, sabe? A questão é que às vezes, né, por conta da época, a ideia ela veio correta, mas ela veio correta para outra época, que não essa aí. Uhum. Então, às vezes você não tem essa adoção, né, assim, digamos, porque o povo não estava preparado para implementar ou para viver isso. Esse que é o grande problema, né? E a gente, óbvio, olha isso hoje, né, e aprende com isso, porque a gente já consegue ver dessa forma, né, mas talvez não à época. Cara, muitíssimo bem levantado o seu ponto. Porque você está falando com uma época que só a pessoas ligadas à igreja e à nobreza sabiam ler. Não adiantava muito você escrever um livro nesse sentido. Conquistar E as a chance, massas com ideias, né? e a chance dessa galera também ser amiga do rei era muito maior. Como é que você vai ser favorável a uma ideia que não favorece o rei? Pelo contrário, o cara foi preso, né? O cara foi É bem preso básico. levantando uma questão muito importante, que é as questões da alteração de moeda, sabe? Como os governos inflacionavam moeda, sabe? Tirando a pureza da liga, né? Através do monopólio da cunhagem, e isso subia a cabeça do governante, aí ele ia lá, tirava ouro daquela moeda, né? Então agora a moeda, ao invés de ter 5 gramas de ouro, vai ter 3. E aí imprime mais moedas com isso e desvaloriza isso, né? E isso é uma visão que não agrada a ninguém, né? É Então, isso, principalmente ninguém que lê, né, nesse caso. isso, isso já era feito desde Roma, né? Que você já ia arrancando os cantinhos da moeda e tal, ela ia ficando É, menorzinha, né? E aí você já tinha. É engraçado que se você for na olhar, verdade, né? Tanto... só um pequeno detalhe, porque eu vi recentemente, eu fui semana retrasada, eu acho, numa ruína romana e vi não só o denário de prata, como o áureo, de ouro, né? E, cara, era muito mal cunhado, era um pedaço de ouro, aí vinha um maluco, dava uma martelada em cima, ficava as bordas, tudo. Cara, é muito tirável aquelas bordas, sabe? Assim, não. Parece nem ser roubo, parece que com o próprio uso você quebra aquilo e você fala aqui, eu vou fazer o quê? Colar aqui? Não, então eu vou usar por fora. Mas era muito mal cunhado mesmo. Desculpa, um Ah, parênteses que eu queria fazer. é, eu esqueci o comentário que eu ia fazer. Mas, não, mentira. Eu acho que eu ia comparar essa questão, né, de que eles já vinham inflacionando. Lembrei. Eles já vinham inflacionando a moeda desde Roma, né? E aí você vem agora a escola de Salamanca com essa crítica, né? Uhum. E eles falam, né, que, beleza, você tem uma cunhagem diferente, etc. O que a gente não vê, que é o mais interessante, é 500 anos depois, a gente está falando do mesmo problema, que é diferente na forma como é. Pô, não é o problema na cunhagem, mas é um problema de inflação. É um É. problema de você emitir, criar moeda e, né, ter aqueles problemas da inflação que às vezes é você não ter um crescimento econômico que acompanhe a emissão de moeda, ou você emitir por emitir, e aí você gerar, né, aquela inflação que a gente vê depois, e etc, né? São 500 anos se passam, a gente fala do mesmo problema, e assim, a gente tem soluções, mas, né, aqueles vários poréns, né? Sim. Eu acho que, né, não, o artigo completo que vai estar no nosso Discord Premium, né? Aqui a gente sempre coloca no Discord, vai colocar agora, né, os tópicos dele, mas o artigo completo a gente deixa
no Premium lá os PDFs, né? Mas é interessante essa chamada dos libertários e dos austríacos, né? A gente chamar eles de novo para falar, olha lá Salamanca, sabe? Assim, John Locke, sabe? Aquela economia de mercado, da mão invisível do mercado, de uma série de coisas assim, já era muito antes deles, os caras já estavam falando disso, sabe? Não teve essa repercussão mundial na época, porque ela foi muito antes de ter uma repercussão, sabe? De ter gente suficiente alfabetizada que não tivesse o rabo preso, que não fosse nobreza, para sentar, olhar aquilo e ver valor, sabe, intelectual naqueles documentos. Mas hoje a gente consegue, sabe? É uma coisa que a gente precisa restaurar, olhar esses documentos históricos, né, essas obras. Tem muita coisa gratuita. Eu baixei esse livro, né, gratuitamente. Acho que posso também até colocar lá no grupo do Discord também, né? Esse tratado de alteração de moeda. Então, tem muita coisa sobre pensamento sobre dinheiro, como ser, né? Assim, pô, ó, um duplo valor do dinheiro. Um intrínseco e natural, proveniente da condição do metal e do seu peso, e outra legal e extrínseco, constituído pela lei do príncipe, pela qual estabelecem valores monetários. Então, assim, o cara já pensava em formas diferentes de avaliar e de olhar dinheiro. Então, tem coisas muito, muito interessantes que valem a pena a gente olhar e ver como a sociedade, se tivesse ouvido certas coisas, ou se esse conhecimento tivesse difundido pela sociedade, a gente teria tomado talvez um outro rumo no próprio capitalismo, né? O mercantilismo talvez tivesse evoluído de forma mais natural para o capitalismo e talvez a gente tivesse rechaçado de vez qualquer tentativa socialista, comunista como Marx, porque a gente já teria um conhecimento sobre teoria monetária muito superior para saber que mais valia a coisa mais absurda que alguém pode pensar, né? Ou do jeito que as coisas são, eu não sei, porque sempre nasce, né, alguém que tem umas ideias meio tortas. Então, não tem jeito, né? Ia ter alguém em algum canto do mundo que ia querer questionar, né, a forma de se pensar e de se fazer as coisas, e eventualmente ia chegar nisso, né? Aí ia ter que ver que não tá certo e tal. Mas, enfim. É, eu pretendo pessoalmente visitar Salamanca e todas as coisas que tem lá para se ver. Tem belíssimas universidades, tem coisas Renascimento, final do Gótico, assim, de arquitetura muito interessante. Convido os senhores não só que tiverem oportunidade a ir também conhecer, né? Felipe que está rico aí, também logo vai fazer a viagem dele para Europa aqui. Ah, ó, ó. Vou pegar o carro, te levo Conhecer, lá. conhecer o Uber vai me dar um dinheiro para ir, né? Com certeza. Mas é importante a gente também pensar, né, nessa coisa, nessa busca por conhecimento, né? A gente fica, às vezes, meio ligado só no que vai comprar, no fundamento, por exemplo, do Bitcoin, mas entender que existem alguns milhares de anos de história humana e história do dinheiro antes do Bitcoin, e isso ajuda a entender os problemas que o Bitcoin resolve e o que eles não está resolvendo no momento, né? Que ainda dependem de soluções que ainda estão por vir, né? E essa busca por esse caminho do conhecimento do dinheiro, né? Passa não só por romanos, né? Acho muito engraçado porque o império atual, né, que é o americano,
utiliza o mesmo sistema, né? O sistema imperial, as medidas são romanas. Pé, polegada, mesma coisa. É engraçado ver que dois impérios vão cair usando o mesmo sistema de medidas, né? Curioso, curioso, né? Então Fica a eu acho que dica aí. vale, assim, tem que passar por Salamanca, tem que olhar essa escola. Saíram grandes publicações dali que foram tão revolucionárias e tão precoces que talvez não tiveram a perfusão na sociedade que deveria ter, porque, como a gente mesmo disse, muito poucas pessoas tinham acesso à alfabetização, né? E os que tinham, provavelmente, tinham o rabo preso, né? Então faziam parte de uma elite, ou, né, se você apontar e falar assim, ó, seu dinheiro é corrupto, tá, mas quem está imprimindo esse dinheiro sou eu, né? Quem está valendo, né? Por isso que, inclusive, já teve gente presa por causa desses escritos. Então, é importante revisitar essa escola. Fica o convite. Como eu falei, no Discord vai ter o texto inteiro para o público premium. Vai ter tópicos que a gente coloca no Substack, vai estar o link lá, tudo direitinho. E debates, né? Então, assim, eu vou também mandar para o Felipe. Não, mandar não, né? Põe lá, eu subo o link lá do livro. Acho muito válida a leitura. E é isso, né? Produzir esse conhecimento que está faltando, né? Tá precisando de mais pessoas com raciocínio crítico e um pouquinho, né, de dedicação para pegar e ler isso, porque conhecimento para a vida, né? É um conhecimento que, para quem está pensando em levar uma vida mais simples, né? As pessoas falam assim: ah, não, quero ir para o interior, quero. Né? Assim, é um conhecimento super válido, porque vem de uma época bem de mercantil mesmo, né? De mercado, de trocas, de comércio, que é uma das coisas que comércio entre pessoas de maneira jusnatural, defendendo propriedade, defendendo uma série de coisas, certamente vai rechear vai dar alicerce, né, para esse conhecimento todo que a gente vem produzindo e colocando em prática nessas questões, né, de soberania. E acho que é isso, né? Foi mal, Tá mutado de eu novo, né? tava concordando com você no mute. Não, mas é isso mesmo, que quem, quem cala consente. Acho que já dá para trazer a notícia, né, do dia. Cara, tá. Hum, não tem, acho que não tem muito a ver com a nossa discussão daqui não, mas das mais relevantes atuais é o fato da Uniswap estar sendo processada pela SEC. Traz alguns pontos interessantes para a gente falar, né? Uniswap, para quem não sabe, é uma corretora. Muito dificilmente de falar que ela é descentralizada, mas ela é conhecida por ser uma DEX. Ela é conhecida por ser uma corretora descentralizada. O que poucas pessoas sabem é o fato de que a Uniswap ela tem um endereço nos Estados Unidos, ela é uma empresa constituída lá. A única diferença que eles fizeram foi colocar alguns contratos inteligentes, né, em blockchain, no caso do Ethereum, e dar certa autonomia, né, para ela com esses contratos inteligentes. E então ela ficou conhecida como uma DEX. Só que aí que está o grande problema. Por ser algo centralizada nos Estados Unidos, com um endereço fixo e donos conhecidos, ela está sendo hoje processada porque a E, SEC está considerando que eles lidam com valores mobiliários. E aí entra aquelas regulamentações e etc. Lá nos Estados Unidos. e tem token próprio, né? Como assim? Eles têm token próprio, não tem? Tem. Mas o Isso token da Uni em si não resolve tanta coisa nesse caso.
Não, mas assim, isso tem sido olhado pelos reguladores, né? Uma empresa que tem um token e tal, como uma empresa como se estivesse listando ações na bolsa, né? Ela está se usando É, isso para se capitalizar também. mas eu acho que não é isso. A questão da SEC é o fato de que eles movimentam lá dentro esses valores mobiliários. Então não é só o token da Uniswap, o Uni, Uhum. é todos os outros tokens que lá estão. Eu acho que, assim, essa é a desculpa que eles estão dando, né? Claro. Um detalhe que fala aqui na notícia é o seguinte, que a Uniswap atingiu 2 trilhões de dólares em volume de negociação na semana passada. Então, notícia recente, é isso mesmo. Caralho. Então, Pô, isso eles é estão todo vendo o que tem mercado movimentação cripto. financeira. Exatamente. Eles Meu estão Deus vendo do que está céu. passando dinheiro. E aí eles vão, obviamente, né, achar, existe alguma lei, alguma regulamentação que pode enquadrar alguém em alguma situação. Então eles só pegaram e tal, usaram, Chamou a atenção, né? e é, e aí eles vão querer meter a mão, né? É. Mas, enfim, o que a gente tem disso daqui, que a gente fala, é que a corretora descentralizada é difícil de você ver uma, a corretora sem KYC você pode achar, mas a Uhum. descentralizada é difícil de você ver uma totalmente descentralizada, né? O que a gente tem hoje são plataformas tipo a BISC, né, ou a Local Monero, Uhum. que permitem trocas voluntárias entre pessoas, mas que mesmo assim, né, é complicado, né? É, eu fico pensando, esses dias eu tava vendo Avelino Morgante falar um negócio e tá, concordei, eu tenho cansado de concordar com a Avelino, essa que é a verdade. Para quem não viu, tem entrevista dele aqui no Bloco Podcast, depois vocês dão uma olhadinha. Mas ele tava falando que é o seguinte, às vezes as pessoas falam coisas, né? Porque é descentralizado, é um livre mercado. Não é um livre mercado. Nós não operamos num ambiente de livre mercado. Essa é que é a verdade, né? Livre mercado é desse conhecimento da escola de Salamanca, que os caras cruzavam o mundo, chegavam lá, se entendiam amistosamente ou não e faziam negócio, né? Nós não É, temos um é, ambiente regulatório mais para isso. É muita regulamentação, né? Tipo, por mais exatamente. que a ideia da empresa seja ser descentralizada, não é. Tem uma sede e nego vai citar, entendeu? E é isso. O problema é isso, que por mais que você crie a estrutura da empresa descentralizada, porque a Uniswap ela é de código aberto, né? Você pode ver o código lá e copiar, se você quiser, igual o Bitcoin. Uhum. Mas a questão é que, por mais que ela seja, né, uma empresa de código aberto, assim, um produto de código aberto, etc., você tem esses grandes poréns, né? Que eles sabem aonde que você tá. E não tem jeito, cara, vai chegar. Ainda mais com uma movimentação dessa, né? É, Não é tem como. complicado. Bom, é isso, né? Estamos chegando ao final de Fechou? mais um episódio no Bloco Podcast. Chegou até aqui, deixa o joinha, deixa 5 estrelas, deixa um comentário qualquer para ajudar a gente na divulgação. Gostou muito, quer mandar uns satoshinhos, é só mandar para quinteiro@zebedi.gg. Ou se estiver no Fontaine, só mandar diretamente pro episódio, ou dar um boost, ou fazer um comentário, que a gente agradece muito, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.